Eu amo mensageiro! Mês de fevereiro, a gente já começa aqui na revista a falar do tema, que é rezemos para que os doentes terminais e suas famílias recebam sempre cuidados e acompanhamento necessários, tanto do ponto de vista médico como humano. E aí, nessa matéria do Padre Lucas, ele fala, né, da experiência que ele passou de quase morte com Covid, como foi importante o suporte, a oração para ele e para a família dele, né? E é claro que quando a gente fala do Covid, eu acredito que todo mundo, se não passou, se não teve Covid, conheceu alguém que teve, né? A gente com certeza conheceu alguém, passou por essa experiência de dor, né? E era para o mundo, depois dessa pandemia, ter ficado mais dócil a Deus, né? Era para a gente ficar mais dócil com o próximo, porque se uma doença terminal faz você ficar entrando e saindo de hospital, ficar no tubo de oxigênio e medicamento, a gente passou por essas coisas na Covid. A gente viu a questão do desenvolvimento do remédio, no caso a vacina, né? Então imagina uma doença terminal de doença rara, que não tem cientista do mundo inteiro estudando, que não tem, né, os médicos vão fazendo o que pode, tem um pesquisador, aí vê alguém em algum lugar, né, tá fazendo um tratamento, aí os médicos vão, vamos tentar isso, né? Às vezes, dependendo da situação, remédios paliativos para viver com dignidade os seus últimos tempos. Então, existe um sofrimento por todo lado, né? E rezar isso é muito, muito bonito, porque a gente só percebe a importância de uma visita, de receber mensagens. Tô rezando por você no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais, né? Ou ir mesmo pessoalmente na casa da pessoa, escrever uma carta. Enfim, a pessoa receber um afeto, né, gente? Um telefonema. Então, isso é muito importante para qualquer situação, mas uma situação de doença terminal ou uma situação de doença grave, ela é um pouco maior, porque a pessoa está experimentando um sofrimento há mais tempo. A família está passando por um sofrimento há mais tempo, um sofrimento emocional, um sofrimento físico, um sofrimento econômico, é um sofrimento de muitas perspectivas. Então, quando o padre fala aqui da experiência dele de Covid, eu lembrei das pessoas que partiram, né, com Covid, pessoas que eu conhecia, pessoas que sobreviveram, graças a Deus. E pensei também, né, na humanidade que deveria ter aprendido com isso, né, com essas dores que a Covid nos permitiu viver e que Deus permitiu que a gente passasse por esse sofrimento, para ressignificar o valor da vida e tudo mais, mas infelizmente parece que o coração de muita gente foi ao contrário, ficou mais duro, os discursos estão mais embravecidos, né? E sobre isso tem até uma matéria falando mais sobre isso e eu vou deixar para mais tarde. Muito bonito, né? Já falei aqui em outros vídeos, gosto muito dos textos do Frei Patrício. Ele é um carmelita. Aí ele fala assim, qual é a vontade de Deus? Tem muitos textos aqui falando, né, sobre essas temáticas de começo do ano, que a gente se pergunta, o que eu vou fazer, as metas e tudo mais. E eu acho interessante que ele responde essa pergunta com duas respostas. A primeira é com o parágrafo 2822 do Catecismo da Igreja Católica, que diz: a vontade de nosso Pai é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele está
usando da paciência para convosco, pois não deseja que ninguém se perca. Seu mandamento, que resume todos os outros, que nos diz toda a sua vontade, é que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Eu sei que parece vago, né, responder isso assim, mas a vontade de Deus, em primeiro lugar, é que independente da sua profissão, do seu curso que você vai cursar na faculdade, independente do que você vai fazer, que seja para a honra e glória do Senhor, né? Tudo que a gente faz tem que ser somar positivo lá para o céu e, claro, né, amando o próximo, dentro dos requisitos, dentro dos preceitos cristãos. E por último, né, ele fala uma coisa assim que eu achei interessante, que é, né, a vontade de Deus não se conhece totalmente de uma vez só. É porque tem pessoas que falam assim, eu rezei, eu orei, Deus falou, e eu sabia. Não, a vontade de Deus é trabalhada aos poucos, até porque não é que Deus não queira dizer logo pra gente qual é o plano dele pra gente como, de maneira pessoal. Mas é que nós temos que aceitar a vontade de Deus em primeiro lugar. E se Deus fala assim, meu plano para você é fazer tal coisa, que baque que vai ser, porque você não está preparado agora. Talvez daqui a alguns meses, talvez daqui a alguns anos, né? Então a vontade de Deus, ela vai ser feita na nossa vida, mas também na medida que a gente vá mudando, né? Assim reflito eu com essa conclusão que fala no texto. Esse outro texto aqui muito legal fala sobre ajudar corrigindo, né? E fala assim, que às vezes as pessoas quando erram, o que acontece? As pessoas, de vez de ajudar, muitas vezes a primeira coisa é fofocar, né? E aí eu lembrei de uma situação, mas eu não posso falar por aqui, porque senão seria como se estivesse fazendo uma fofoca também. Mas eu lembro que certa vez aconteceu uma situação com uma pessoa de uma pastoral em movimento, todo mundo ficou sabendo, todo mundo apontava o dedo, né? Mas ninguém ia falar. Eu lembro que eu estava recém-chegada na igreja, eu observava tudo e ficava em silêncio, né? Porque eu não gostaria que falassem de mim pelas costas, mas se eu tivesse errado, eu gostaria que alguém com carinho falasse, olha, o jeito certo é esse, né? Você está errada nisso. E eu passei, em algum momento alguém chegou e conversou comigo, tal coisa está errada. Eu falei, não sabia, eu fui conversar com o padre, resolvi a situação e pronto, né? Porque errar é humano, né? Errar é humano, mas é difícil lidar com fofoca dos outros, né? E fofoca não edifica, fofoca destrói. Eu achei interessante também que tem vários textos falando sobre a amizade, né? Sobre a amizade. Talvez, porque esse ano na campanha da fraternidade, pelo que eu li, o tema vai ser a amizade social, se eu não estou enganada. Então, eu vi vários textos sobre amizade. Gostei muito dessa reflexão. Eu gosto desse quadro Coisas da Bíblia, porque é uma forma da gente estudar, da gente aprender. E aqui, né, fala de Daniel e de uma interpretação de um sonho que ele teve de um rei, né, que estava agindo sem Deus. E Deus manda um avisinho para ele, desse jeito, você vai perder seu reino. Quem manda aqui sou eu. E às vezes na nossa vida é assim, né? Às vezes Deus manda aqueles sacodes, né? Para poder a gente realmente cair na real que quem manda é ele, né? E não nós, que a gente precisa, né? Parar com paranoia, que a gente precisa. Achei bem interessante aqui também, né? Juventude e vocações. Falando aqui da Santa Margarida Maria Lacoque. Falando, né, sobre
a festa do jubileu dos 350 anos das aparições do coração de Jesus, que vai ser lá pelo ano de 2025, falando do MEG. Ó, minha Bahia aqui, gente! A trajetória do MEG na Bahia, que está crescendo, o MEG, centenário do MEG no Brasil, o nascimento do MEG no Brasil. Isso aqui eu já sabia do nascimento do MEG, porque eu li o livro, né, em homenagem ao Padre Tadei, que conta a história dele fundando esse grupo de jovens de estudo. Ó, gente, achei lindo também. Maria, mãe da igreja e a virtude da esperança. Nossa, belíssimo esse texto, né? E assim como a gente precisa de palavras de esperança, em especial no começo do ano, porque a gente tá passando por uma situação difícil, né, gente? A gente tá passando por uma situação que é tão... tá difícil mesmo, tá vendo? Então aqui falando de rezar o sofrimento e aqui exortação, né? Então, o documento que o Papa tinha lançado 8 anos atrás. Aqui a catequese do Papa sobre a diversidade dos carismas, né? Aqui é um texto sobre o Papa, sobre São Leão Magno. E aí vai. Mas eu queria voltar aqui e falar para vocês, para terminar esse vídeo, não ficar maior, é sobre isso aqui, né? Esse tema aqui muito bem, assim, sabe? Muito bem abordado do Padre Maicon, que fala: salvar é respeitar a verdade alheia, né? E aí ele fala das redes sociais, da cultura do cancelamento, das pessoas que apontam o dedo, né? Eu tinha falado algo lá no mês de janeiro, mas eu ainda não tinha lido todos os artigos da revista. Aí eu li metade, a outra metade eu falei, fica para fevereiro para fazer o vídeo. E aqui ele fala, né, gente, daquela coisa farisaica, das pessoas estarem apontando o dedo, dessa cultura do cancelamento de tudo, né? É um xingamento, né? De uns se acharem mais do que os outros. E vai botando o evangelho para dizer que tá certo e pode botar o dedo na cara do outro, né? E assim, lógico que essa é uma revista para católico, direcionado para católico, então a mensagem é para nós católicos, né? Então, para nós católicos, essa agressividade nas redes sociais, essa falta de respeito, às vezes eu vejo alguns sacerdotes e alguns comentários que as pessoas vão lá nos perfis do sacerdote e fazem. Ah, mas ele é isso e aquele outro. Tá, ele pode ser isso e aquilo outro, mas, gente, e o respeito ao sacerdote? E o respeito, né, à hierarquia? E o respeito, né, é aquela velha pergunta: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Né? Muita gente está agindo como se fosse santo, e os santos agiam como se fossem muito pecadores. Então, assim, a lógica da coisa está invertida, os valores estão invertidos. Lembrando sempre que por detrás de alguém que faz um vídeo no YouTube, alguém que tá nas redes sociais no modo geral, tem uma pessoa ali atrás ouvindo, entre aspas, né? Lendo os comentários, vendo os vídeos resposta, né? Ah, mas tem que corrigir, que da gente. Socorro, né? Socorro. Então, assim, é preocupante, porque essa onda de ódio que acaba sendo uma onda de ódio, né? Começa por bons motivos e vai longe. Aí as pessoas, né? Cada vez mais, quem frequenta as redes sociais, né? As pessoas mais jovens e adultos, cada vez mais estão sentindo aquele desgosto de estar nas redes sociais. Por quê? Tudo que se posta vira um palco de guerra, as pessoas não respeitam mais,
Todo mundo tem que dar uma opinião, tem que falar e tem que usar palavras agressivas, xingamentos, julgamentos, né? É complicado, viu? É complicado. Tem que atualizar. Tem que atualizar, né? Amar uns aos outros, vamos atualizar o mandamento. Amar uns aos outros na vida real, na vida virtual, nas redes sociais, né? É desse jeito, né? É desse jeito, tem que lembrar, né? É triste isso. Então, assim, eu gostei muito desse texto aqui, né? Gostei muito desse texto aqui, que fala dessa grande verdade que a gente está vivendo, né? Ai, 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 católico, ai, ai, ai. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo de março, né? Quando a revista chegar, aí eu faço o vídeo falando do tema, faço o vídeo falando dos artigos. Esses vídeos estão ficando longos, né? Mas deve ser um bom sinal, porque tem coisa para falar, tem coisa para refletir. Aqui dava para fazer, cada matéria dava para fazer um vídeo, porque aí eu não teria tempo para isso, né? Mas é um material muito bom, tem muita coisa atual e muita coisa para estudar também, né? Mensageiro do Coração de Jesus é uma revista assim catequética. Até a próxima, pessoal. Tchau! Tchau!